Olá, pessoal! Estamos em mais uma aula da nossa mentoria do Novo Testamento. E hoje, nessa aula, nós vamos estar falando sobre o Evangelho de Lucas. Deixa eu arrumar aqui. Sobre o Evangelho de Lucas. E vou tentar ser mais breve nessa aula. A aula passada foi um pouco extensa, mas eu acho necessário a gente aprender tudo, tá? Tudo guardadinho na nossa cabeça. Faça anotação também. Durante a semana surgiu algumas dúvidas e eu estive respondendo. Se você tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim, que eu vou estar auxiliando. Eu vou fazer um pouco diferente semana passada, fazer mais sucinto hoje, tentar, né? Mas a gente vai aprender da mesma forma, a gente vai entender da mesma forma. Lembrando que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre a gente vai estar falando sobre a vida de Jesus aqui na Terra, sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. Talvez você pode olhar, porque eu fiz na primeira aula, falando sobre Jesus, e você olhar agora em Lucas, você pode achar que é uma pessoa totalmente diferente, que não é o mesmo Jesus que eu estou falando. Só que as histórias, elas aconteceram num período de 3 anos ali, quando Jesus começou o ministério dele, depois do batismo, e até a crucificação dele. Então, teve muita história. O que a gente vive em um ano é bastante coisa. Então, ele viveu em 3 anos com discípulos, viajou, andou de um lugar ao outro. Então, ele tem muita história. E alguns discípulos contaram algumas histórias. Alguns livros contam umas histórias, alguns livros contam outras. Alguns livros têm a mesma história. Então, aqui a gente vai ver algumas histórias que a gente não viu no outro livro, no livro de João. Em Marcos também, em Mateus também, a gente sempre vai refrisar o que Jesus fez e também a gente sempre vai ver uma história que não está no outro livro. Por exemplo, aqui no livro de Lucas tem algumas histórias, principalmente os capítulos que eu pedi para você ler, não estão descritos em outros livros, não estão descritos em outros evangelhos. Então é muito bom a gente saber de tudo bem certinho, tá bom? Então, Lucas, quem foi Lucas? Né? Por que Lucas escreveu esse livro? Lucas, ele era um médico que viajava com Paulo. Então, Lucas não andou com Jesus. Provavelmente, Lucas deveria ser bem pequeno quando Jesus estava no ministério dele, ou nem ter nascido ainda, porque Lucas, ele era um médico e ele acompanhava Paulo nas viagens dele, ele escrevia para Paulo. Lucas escreveu o livro de Lucas falando sobre Jesus. Ele sentiu a necessidade de falar sobre Jesus para aquelas pessoas que não eram os judeus, que não eram aquelas pessoas que estavam esperando Jesus. Ele falou para os gentios, a gente fala gentios, né? Para os gregos. O que significa gentios? Eram outras pessoas que não estavam na aliança, né? Os judeus eram o povo que estava na aliança e os gentios eram o outro povo, as outras pessoas que não estavam na aliança. E os judeus, no começo, eles não queriam aceitar que Jesus era para todos, eles queriam que Jesus fosse só para eles. Mas Jesus sempre foi mostrando que ele era para todos, para todo mundo, para os judeus e para os não judeus. Então, Lucas foi o único evangelho única pessoa que falou sobre Jesus, que escreveu sobre Jesus, que não era judeu. Ele era uma pessoa do outro povo que escreveu para o outro povo. É um evangelho universal, é para todo mundo, era para os judeus também, é para nós, é universal. Mas ele sentiu a necessidade de mostrar quem Deus era para aquele povo que Paulo ia convertendo, que Paulo ia fazendo as viagens e ia falando sobre Jesus. Ele sentiu a necessidade de escrever sobre Jesus para essas pessoas. E ele mostrou um Jesus que ao mesmo tempo era Deus e ao mesmo tempo foi homem. Tanto que o começo do livro de Lucas conta de Jesus pequeno, da sua genealogia, de Jesus quando foi ao templo, quando ele era criança, de Jesus quando foi apresentado no templo. Então ele quis mostrar que Jesus era um homem, nascido de uma mulher, viveu, teve infância, foi uma pessoa comum, mas também ele era Deus, ele era filho de Deus. Então Lucas quis mostrar esse Jesus, esse Deus que ao mesmo tempo era Deus e ao mesmo tempo era homem, que sofreu as dores que a gente sofre, mas que ele viveu a vontade de Deus e veio para revelar o Pai, né? O Filho do Pai, o Filho de Deus.
Então ele quis revelar esse Jesus para esse povo e é um relato maravilhoso para nós. Então o tema do livro é Jesus, o Filho do Homem, Salvador dos pecadores, né? E o ano, mais ou menos, as datas não são datas específicas, são datas prováveis. Nunca a gente vai conseguir cravar bem certinho foi em tal ano. Mas a data provável que foi escrito o livro de Lucas foi 58 depois de Cristo, entre 58 e 60 anos depois de Cristo. E os locais principais que são mencionados ali no livro é a região da Galileia e Jerusalém. Quando Jesus viajou ali na região da Galileia, foi para Jerusalém, ali nesse período do ministério de Jesus. Então, a gente vai ver um pouco sobre o livro, a gente vai estudar os capítulos, vai ver o que tem em cada capítulo, vai ler, vai saber o que Deus quis falar, né? O que Jesus fez. Uma coisa bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre as descendências. A gente vê no capítulo 3 que tem a genealogia de Jesus. É legal também a gente ver isso, né? A gente lê nomes e nomes e nomes, mas são interessantes, é interessante a gente ver, porque os profetas anunciavam um Messias que vinha da descendência de Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que esteve perto de Deus, que andou com Deus. Ele cometia erros, como todo ser humano comete, mas a partir do momento que ele entendia que ele pecou, que ele estava fora da vontade de Deus, ao mesmo tempo ele se arrependia e voltava para a vontade de Deus. Então Davi foi um guerreiro, foi um homem que adorava ao Senhor, foi um homem que falou com Deus, que viveu os seus dias na presença de Deus. Então, sabia que o Messias vinha da linhagem de Davi. Tanto que os judeus esperavam um Davi. Eu sempre falo aqui que os judeus esperavam um homem que nem o Davi, um guerreiro, um lutador que ia conquistar muita coisa, porque Davi, ele conquistou muita coisa. Ele foi o segundo rei do povo de Israel e ele fez um reino maravilhoso, acumulou riquezas para o seu filho Salomão construir o templo. Então, Davi foi um dos maiores reis que teve, que o povo de Jerusalém teve, que o povo judeu teve, o povo de Israel. Então, eles queriam um Davi também. E na Bíblia sempre é mencionada a genealogia sempre de homens, a partir de homens. E em Lucas a gente vê a genealogia a partir de Maria, não a partir de José. E a gente vê que até Natã ali, José e Maria vieram de Jesus, de Davi. Eu vou ler aqui para vocês, ó. De Abraão a Davi, as genealogias de Mateus e Lucas são quase iguais, mas a partir de Davi são diferentes. Davi gerou muitos filhos, entre eles Salomão e Natã. Mateus registra a linhagem de José, pai de Jesus, por meio de Salomão. E Lucas registra a linhagem de Maria, né, que é a mãe de Jesus, por meio de Natã. Portanto, tanto José como Maria eram descendentes de Davi. Embora fosse incomum registrar genealogias pelo lado materno, o nascimento virginal também foi um fato fora do comum. Então, Jesus, tanto pelo lado de Maria e José, ele vem da linhagem de Davi. Então, aqui no livro de Lucas, a gente vê que Jesus, ele veio para todos. Ele não veio para alguns, ele veio para todos. No capítulo 2, Jesus fala sobre os judeus, que ele veio para os judeus. No capítulo 9, Jesus fala que ele veio para os samaritanos também. No capítulo 2, para os pagãos, para aquelas pessoas que não acreditam em nada, não acreditam em Deus. No capítulo 19, para os publicanos também eram um povo rejeitado naquela época, os cobradores de impostos. No capítulo 7, para os pecadores. No capítulo 19, para os pobres e ricos. No livro de Lucas, a gente vê, até aqui, no capítulo 4, depois eu vou mencionar, eles falavam sobre pobre, sobre os pobres, o povo rejeitado naquela época eram os pobres.
Só que no contexto deles, pobre não era só aquelas pessoas que não tinham dinheiro. Pobre era aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, aquelas pessoas que não faziam parte do padrão que a sociedade daquele tempo queria, que era pessoas que eram de outros povos, por exemplo, os samaritanos, os publicanos também, os cobradores de impostos, aquelas pessoas que trabalhavam para o governo, eles não podiam também fazer parte deles, né? Pessoas que tinham deficiência, pessoas que nasciam com alguma doença, mulheres, crianças, prostitutas, tantas outras pessoas eram consideradas pobres, pessoas que eles não eram aceitos pela sociedade, aleijados, pessoas que não eram aceitas pela sociedade. E Jesus, no livro de Lucas, mostra que ele veio para essas pessoas também, para todos. Então, a gente vai decorrendo e você vai ver interessante que cada encontro que Jesus teve, Jesus não faz nada por acaso, mas cada encontro que Jesus teve, cada cura que Jesus fez, cada parábola que Jesus contou, foi com um propósito, mostrar que ele veio para todos, veio para essas pessoas também. O livro de Lucas também é considerado o maior evangelho. Então, tem algumas histórias, principalmente esses capítulos que eu pedi para você ler, que só se encontram no livro de Lucas. E eu vou descrever aqui para você. Quando Jesus encontra a mulher pecadora que ungiu os pés dele no capítulo 7, essa história só se encontra no livro de Lucas. A história de Zaqueu também no capítulo 19. O diálogo dos ladrões com Jesus na cruz no capítulo 23. A conversa com os 2 discípulos no caminho para Emaús no capítulo 24. Algumas parábolas só são registradas no livro de Lucas, como a do bom samaritano no capítulo 10 e do amigo importuno no capítulo 11. E da ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo no capítulo 15. E o fariseu e o publicano no capítulo 18. E a viúva e o juiz no capítulo 18. Todas essas histórias, essas parábolas, esses acontecimentos que eu mencionei aqui para vocês, só estão descritos no livro de Lucas. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, talvez é uma história totalmente diferente, é que algumas pessoas escreveram algumas coisas e outras escreveram outras, né? Tanto que Lucas, como ele não andou com Jesus, tudo que ele registrou no livro de Lucas, foi coisas que ele pesquisou, que ele foi atrás de testemunhas oculares, foi atrás de registro de outras pessoas que tinham escrito já. Então ele juntou tudo, ele fez uma pesquisa bem grande, juntou tudo que ele tinha de informação e foi escrever. No capítulo 1 e capítulo 2, a gente vê a história dos pais de Jesus e os pais de João Batista, que é José, Maria, Zacarias e Isabel. Eles estão onde Deus anuncia que vai vir o Messias prometido, vai vir João Batista, que estava preparando o caminho para o Messias, e ali eles cantam louvor de gratidão a Deus, e eles mencionam alguns salmos também ali nesses capítulos, nesse louvor de gratidão a Deus. E ali fala sobre João Batista. Quem ia ser João Batista? João Batista ia ser o enviado do Senhor que ia preparar caminho para o Filho de Deus, né? Então, o papel de João Batista aqui era preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus, né? E sobre Jesus, que era o rei messiânico que vinha para salvar o seu povo. Tem uma coisa bem curiosa que até surgiu uma dúvida essa semana sobre Zacarias, o pai de João Batista. Ele duvidou quando Deus mandou, né, que ia nascer João Batista, ele duvidou, então ele ficou mudo. E ele só voltou a falar depois que João Batista nasceu. Então ali ele não quis acreditar. Tanto que na célula até a Sarita compartilhou essa semana que se a gente fosse assim, tão incrédulo com as coisas que Deus fala para nós, né? Será que nós não estaríamos mudos também? Né? Então a gente tem que acreditar em Deus e confiar. Zacarias, a partir do momento que ele ficou mudo, ele começou a confiar em Deus. Daí ele percebeu que ele tinha que confiar em Deus. E Deus enviou para eles o filho da promessa também. O filho que veio preparar caminho para Jesus, o Messias Salvador. Então daí depois disso, eles foram levar Jesus, nasceu, né? Eles foram levar Jesus no templo,
no capítulo 2 ainda. Foram levar Jesus no templo para ser apresentado no templo, e daí mostra a história da profetisa, né? Da profetisa e do profeta, 2 profetas idosos já, da Ana e Simeão, né? E sobre Simeão tinha uma promessa que ele ia viver, ele não ia morrer até ele ver o Messias, até ele ver Jesus. E ele reconheceu Jesus quando ele viu. Jesus era um bebê, ninguém sabia. Tanto que as pessoas só reconheceram Jesus posteriormente após o batismo, que daí ele se revelou quem ele era, Deus revelou quem ele era. E Simeão, ele estava sobre, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele reconheceu quem era Jesus, mesmo o bebezinho. E aqui eu quero fazer um parênteses para esclarecer também uma dúvida que surgiu durante essa semana, que sobre o Espírito Santo. Ali falava que o Espírito Santo estava sobre Simeão, né? Estava com Simeão. E questionaram assim para mim, como assim se o Espírito Santo só veio depois que Jesus foi crucificado, foi aos céus, voltou e deixou o Espírito Santo? A gente vê ali no final do livro, a gente até falou sobre isso na última aula, no Antigo Testamento, na verdade o Espírito Santo sempre existiu a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai teve muito ativo, digamos assim, muito ativo no Antigo Testamento, onde ele falava com as pessoas, tudo. Jesus já sabia que ele teria que vir lá no Éden, lá antes mesmo da criação, Jesus já sabia que ele teria que vir salvar, nos libertar, né, a humanidade. E o Espírito Santo também já existia, a Trindade sempre existiu. E no Antigo Testamento tinha pessoas que tinham o Espírito Santo com elas. Moisés, Josué, Davi, alguns profetas, os profetas também. E Simeão era um profeta também, que ele tinha o Espírito Santo com ele. A partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, nos salvou, nos libertou, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu declaro que eu vou viver para Jesus, eu vou viver para Deus, a minha vida pertence a Cristo, aí sim o Espírito Santo está em nós também. Então, talvez você ficou com essa dúvida também. O Espírito Santo sempre existiu no Antigo Testamento, algumas pessoas tinham o Espírito Santo, mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, para nos libertar, quando eu aceito Ele como Salvador da minha vida, quando eu vivo para Ele, Ele está dentro de nós também. Então ali Simeão reconheceu quem era Jesus. Ele viu Jesus, ele reconheceu, é esse Jesus, é esse o Messias, é esse o Salvador. E posteriormente ele morreu, porque ele já era bem idoso e tinha uma promessa sobre ele que ele só ia morrer a partir do momento que ele visse a promessa de Deus se cumprindo, que era Jesus. Então no capítulo 3 a gente vê o batismo de Jesus, ali que eu também mencionei no outro livro, né, do livro de João, também fala sobre o batismo de Jesus, e depois mostra a genealogia no capítulo 3, que eu até tinha falado antes sobre a genealogia de Jesus. Mostra no capítulo 3 a genealogia de Jesus. No capítulo 4, a gente vê Jesus chegando na cidade natal dele, que é Nazaré. E ali ele começa a fazer seu ministério público, ali ele começa a ministrar, e ele vai para uma sinagoga e começa a falar as boas novas de Jesus, né? Ele começa a falar que ele veio para todos, ele veio para os pobres também, né? Que eu mencionei antes para vocês quem eram os pobres para ele naquele tempo. Era todas as pessoas que eram rejeitadas, que não eram bem vista perante a sociedade. Então Jesus, ele fala que ele veio para os pobres, ele veio para essas pessoas. E daí os líderes já começam a ficar com a orelhinha em pé, né? Como assim ele veio para essas pessoas, para os rejeitados, para as pessoas que não fazem parte? Para eles não é nem eles nem sabiam que aquelas pessoas existiam, eles nem davam bola para os aleijados, para qualquer um, para crianças, mulheres, eles não estavam nem aí, né? Então, aí no capítulo 4, versículo 8, Jesus sai daquele lugar onde ele ministrou essa palavra, falando que ele veio para todos, e ele faz uma sucessão de atos de curas, de atos de amor, de atos de salvação, para mostrar que ele veio para todos. Então, Jesus cura uma mulher que estava de cama. Depois, Jesus ele cura um homem que estava com doença de pele, que pessoas que tinham doença de pele tinham que ficar excluídas, não podiam viver no meio das outras pessoas. Ele cura um paralítico.
Jesus recebe um cobrador de impostos, um publicano, uma pessoa que não era bem vista perante eles, porque ele trabalhava para o governo, ele trabalhava para Roma, né? Então, Jesus, ele recebe um cobrador de impostos, ele aceita, ele fala, você também faz parte do reino de Deus. E Jesus perdoa uma prostituta. Esse aí foi séries de acontecimentos que Jesus foi fazendo ali, atos de amor, atos de salvação, que ele foi fazendo por essas pessoas que eram rejeitadas pelos outros, eram rejeitados pela sociedade. Então Jesus mostra que ele veio para aceitar todos, ele veio para todos, ele veio para todo mundo, e ele faz isso com esses atos de amor perante as pessoas. E aí ali Jesus continua, né? Posteriormente ele vai até uma planície, né? Que ele faz uma série de sermões falando sobre o seu reino, sobre o seu serviço, né? Então ali os líderes religiosos começam a ficar meio de orelha em pé, pensando quem é esse que está aceitando pecadores, está se misturando com pecadores, né? Então a gente vê ali até o capítulo 8, do capítulo 4 ao capítulo 8, a gente vê todas aquelas sucessões de atos de amor que Jesus fez pelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, e Jesus fazendo esse sermão falando sobre o reino de Deus, falando o que é o reino de Deus, né? Então no capítulo 9 a gente vê a transfiguração de Jesus. O que significa a palavra transfiguração? Significa assim, eu pesquisei ele no dicionário para dizer bem certinho para vocês o significado dessa palavra, talvez você fique em dúvida do que significa. Significa metamorfose, transformação, e a pessoa ou algo se torna radiante. Então Jesus se tornou radiante ali, tinha 3 discípulos com eles no topo de uma montanha, e veio uma nuvem da presença de Deus que disse: este é meu filho. E ali nesse momento veio também Moisés e Elias, que são 2 profetas que também estiveram na presença de Deus numa montanha. Então esse foi a transfiguração de Jesus. E no capítulo 9 ao capítulo 19, eles estão indo para Jerusalém, né? É o caminho onde vai para Jerusalém, e nesse caminho Jesus provavelmente tem já uma multidão em volta dele, os discípulos já estão com ele, pessoas ao longo do caminho encontravam Jesus e iam seguindo Jesus também, e ao longo desse caminho até Jerusalém, que quando ele chega, posteriormente ele chega em Jerusalém, aí já é os finalmente, né, do ministério de Jesus. Então nesse caminho do capítulo 9 ao capítulo 19, Jesus conta algumas histórias, que são as parábolas. Várias parábolas Jesus conta, que são histórias que ele usa para afirmar o reino de Deus, para falar sobre o reino de Deus de uma forma bem prática. Então a gente vê ali nesses capítulos onde Jesus envia os 70. Jesus envia 70 pessoas, 70 homens de 2 em 2, anunciando também o evangelho dele. Por que ele quis usar esses homens, essas pessoas, para levar o evangelho do Senhor? Porque ele quis dizer que todo mundo pode e deve fazer parte, sim, da missão de Deus, da missão de Jesus aqui na Terra. Então isso até é um ensinamento para nós, que nós também podemos fazer assim que, né, esses homens foram, ser enviados por Jesus. Então os 70 saíram de cidade em cidade anunciando, levando o evangelho, levando esse Jesus, curando, fazendo maravilhas em nome de Jesus. E quando eles retornam, Jesus ensina sobre oração, sobre confiar na provisão de Deus, porque esses discípulos saíram, hoje a gente olha, missionários, digamos, né, no tempos de hoje, missionários lá, eles saíram e foram com uma sacolinha, provavelmente com algum pouquinho de pão, alguma coisa assim, água, e eles foram, sem saber o que viria pela frente. Então Jesus fala sobre confiar na provisão de Deus para essas pessoas. Jesus também ensina sobre dinheiro e sobre bens e sobre generosidades, sobre desapego a essas coisas também, né? Porque quando eles foram enviados para fazer, para cumprir o que Jesus enviou eles para fazer, que é levar Jesus, levar a cura, levar a salvação, provavelmente foram dias, porque eram caminhando, era diferente dos tempos de hoje. E eles confiaram na provisão, confiaram que as pessoas ao longo do caminho iam ajudar eles.
Então, isso é algo para nós também. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos suprir. Nós podemos confiar na provisão de Deus. Quando a gente sai para fazer o que Deus quer para nós, o que Deus quer de nós, nós precisamos confiar na provisão dele. Então, daí nesse caminho, né, continuaram no caminho para chegar em Jerusalém, Jesus encontra com Zaqueu. Jesus, né, a história de Zaqueu, onde a gente conhece que Jesus vai até a casa de Zaqueu, Jesus aceita Zaqueu. Zaqueu também era uma pessoa vista como pobre na visão deles, por quê? Porque Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, trabalhava para o governo, e Zaqueu ainda roubava um pouco das pessoas. Então, Zaqueu, ninguém gostava de Zaqueu. E Jesus falou: Zaqueu, eu vou na sua casa hoje, prepara um banquete que eu vou ir na sua casa. Porque ele quis ensinar que o reino de Deus, o reino do Pai dele, o reino que ele veio estabelecer na terra, era para todos. E durante esse processo de Jesus ir para Jerusalém, teve alguns encontros, teve alguns banquetes que ele teve também com alguns líderes religiosos, onde estava todo mundo ali, provavelmente os discípulos, provavelmente as pessoas que iam querendo que Jesus fosse até a casa deles, passar também, todo mundo queria que Jesus fosse até a casa dele. E nesses lugares tinha líderes religiosos que questionavam Deus, questionavam quem Deus é, quem que Jesus era, o que que Jesus estava fazendo, por que que ele estava se misturando com essas pessoas. E aí vem o capítulo 15, o capítulo central desse livro, que conta uma sucessão de histórias, onde Jesus conta uma sucessão de história, que ele fala sobre 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Essas 3 palavras representam que Jesus, que o reino de Deus, o reino do Filho, o reino do Espírito Santo e o reino do Pai eram para todos, eram para essas pessoas. E que havia sim algo, havia sim uma chance, havia sim algo que Deus queria fazer na vida dessas pessoas, né? Mesmo a ovelha perdida, né? Deus foi lá e resgatou. A moeda perdida através do Espírito, né? Representa o Espírito Santo. Através do Espírito, através do confiar, a gente consegue. E o filho pródigo, através de crer num pai de amor, num pai que recebe seus filhos de volta. Então Jesus falou sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus que é para todos, sobre o reino de Deus que aceita, sobre o reino de Deus que busca, sobre o reino de Deus que encontra, sobre o reino de Deus que confia. Então ali Jesus ele fez um resumo, digamos assim, sobre o que é o reino do Pai, sobre o que é o reino que ele veio estabelecer aqui na terra. Então a gente vê no capítulo 19, no final do capítulo 19, que Jesus chegou em Jerusalém. Lá na última aula eu falei para vocês que Jesus chegou sobre um jumentinho lá e as pessoas estavam comemorando a Páscoa, nesses dias de Páscoa. Do capítulo 19 até o final, é naqueles dias de Páscoa que a gente viu lá no livro de João, onde Jesus chega lá, e daí do capítulo 20 ao 21 é aquele processo onde Jesus vai lá no templo, vê as pessoas vendendo, vê os cambistas no templo, ele quebra tudo e fala que o reino de Deus não é assim, né? Que o reino de Deus é diferente, não é vendas, não é compra, não é corromper o templo, né? Mas sim viver a vontade do Pai. Daí no capítulo 22 tem a celebração da Páscoa, que era bem no dia que eles estavam celebrando a Páscoa, onde eles comiam o cordeiro, comiam o pão sem fermento, representando a saída deles do Egito, que nem eu mencionei lá no último vídeo, sobre a primeira Páscoa. E Jesus faz uma nova aliança, ele faz a menção do pão e do vinho, que hoje todo mês a gente faz a ceia na nossa igreja e a gente relembra esse dia. O dia que Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, o pão representando o corpo de Cristo se partindo na cruz em favor de nós, o vinho representa o sangue de Cristo vertendo na cruz em favor de nós para nos salvar. Então ali eles fazem a celebração da ceia, Jesus partilha o pão, Jesus reparte o vinho. Então ali foi a última ceia de Jesus e a gente viu lá na primeira aula, na aula sobre João, que Jesus ali ensina os discípulos, fala um pouco ali sobre a última noite.
E daí, posteriormente, Jesus é levado a julgamento. No capítulo 22 ainda, Jesus é levado a julgamento. Tem todo aquele processo do julgamento de Jesus, onde eles acusam, onde eles jogam para Pilatos tomar decisão. Pilatos 3 vezes diz que Jesus é inocente, mas eles querem ainda crucificar Jesus. Então, daí no capítulo 23 a gente vê a crucificação de Jesus e a gente vê o último ato de amor de Jesus antes da crucificação, antes dele morrer, que foi quando ele perdoou aquelas pessoas que estavam matando ele. Ele perdoou aqueles guardas, aquelas pessoas que estavam ali crucificando ele. E aí tinha dois ladrões crucificados, um ao lado, um cada lado de Jesus, e ele percebeu que Jesus era o Messias, que Jesus ele era o Salvador. Então ele pediu para Jesus, né? Pediu para Jesus ajudar ele ali. Então Jesus falou que hoje mesmo eu estaria com ele no paraíso. Representa também para mim muito isso, a questão de que Jesus ele não tirou o ladrão da cruz. O ladrão morreu, ele foi crucificado, ele pagou ali porque estava acontecendo, mas Jesus deu a salvação para ele, que é algo tão mais importante. Então, assim, nesse tempo, eu não tinha me programado para falar isso, mas nesse tempo que a gente está vivendo, algo mais importante do que a cura, algo mais importante do que o livramento de Deus em nossa vida é a nossa salvação. Porque ali ele pediu por livramento, ali ele pediu também, ele queria que Jesus fizesse algo por ele ali, mas Jesus deu a salvação, que é algo muito mais importante, que aos nossos olhos, talvez, como a gente ainda não passou por isso, a gente não passou pela morte ainda, a gente acha que outras coisas são mais importantes, que Deus nos livrar de outras coisas mais importantes. Mas Deus nos livrar da morte eterna é muito mais. Deus nos livrar de um inferno, Deus nos livrar de uma morte longe de Deus, uma eternidade longe de Deus. Então a salvação é o maior presente que Deus dá para nós, e Jesus fez isso lá na cruz. E a gente vê isso maravilhoso no capítulo 23, onde mesmo Jesus estando lá, Jesus cumpriu o que ele veio para fazer. Mesmo assim, ele mostrou, ele perdoou e ele salvou. E é isso que ele veio para fazer nas nossas vidas. Ele veio para nos salvar, veio para salvar você. Então, que mais do que a gente orar por livramento, mais do que a gente orar por cura, mais do que a gente orar por qualquer outra coisa, que a gente possa estar orando pela nossa salvação e orando pela salvação das pessoas que nos rodeiam e buscando a salvação dessas pessoas também, fazendo, cumprindo, assim como os 70 saíram para fazer, estabelecer o reino de Deus, para curar, para levar as maravilhas de Jesus, que nós possamos ser também, fazer parte desses discípulos, que nós possamos ser discípulos de Cristo e levar essa salvação. Então, no capítulo 24, Jesus é levado ao túmulo, lá eles encontram o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para a glória de Deus, para a nossa salvação, para cumprir o que ele veio fazer. E aí, algo bem legal, algo bem lindo, nos últimos versículos do capítulo 24, que é o último capítulo que você já leu, fala sobre 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Lá eles estavam tristes, eles não sabiam ainda que Jesus ressuscitou, e eles estavam tristes, e Jesus apareceu ali com eles, andando, e eles não reconheceram quem Jesus era. E aquele homem perguntou: por que vocês estão tão tristes? E eles contaram tudo que Jesus fez, né? Eles estavam tristes pela morte de Jesus. Então Jesus foi com eles até a casa, chegou lá e eles estavam partindo o pão, partilhando o pão, e Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram quem Jesus era, por causa da última ceia, por causa daquele momento onde Jesus partiu o pão antes da morte dele na cruz. Então eles reconheceram quem Jesus era. E ali, depois nos outros livros, a gente vai ler, mas que depois Jesus esteve com alguns discípulos, Jesus deixou o Espírito Santo e depois voltou ao céu. Então, é isso que o livro de Lucas traz para nós. E, acima de tudo, mais do que aprender o que a história diz, nós possamos aprender e viver o que Jesus viveu e o que Jesus é para nós,
que é a salvação. Jesus é a nossa salvação, é o Filho de Deus que veio para nos ligar ao Pai. Então, que a gente possa reconhecer quem Ele é na nossa vida, quem Jesus é na sua vida. E aceitar Ele como seu Salvador, porque Ele veio, Ele viveu, Ele foi homem. Aqui no livro de Lucas a gente vê muito bem a humanidade de Jesus, a parte homem dele, mas Ele também foi o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar, que a gente possa aceitar e reconhecer isso. E assim, eu quero fazer uma oração com você neste momento e falar sobre algo que a gente já veio falando nos cultos daqui da nossa igreja, e algo que a gente vai continuar, vai ser ministrado já nesse domingo também, que é sobre salvação. Eu vou orar neste momento com você sobre salvação. E se você não tem a certeza de que Jesus é o seu Salvador, se você ainda não fez esse pacto com Deus, se você ainda não fez esse momento de falar, eu quero que Jesus salve a minha vida, eu quero deixar o meu velho eu morrer e eu quero ser uma nova criatura em Cristo, porque Jesus fez isso lá na cruz por nós. Então que você possa orar neste momento, e você que já tem certeza da sua salvação, ore para você ficar firme, para não ser que nem ali no capítulo 15 a gente viu uma ovelha perdida, uma ovelha que está longe da casa de Deus, um filho que está longe da casa de Deus, um filho pródigo, uma dracma perdida, uma moeda que está perdida, que está longe de Deus. Não, que nós possamos estar próximos de Deus. Então, eu quero orar com você. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, neste momento estamos em Tua presença, Pai. Nós queremos ser pessoas que vivem o Teu reino, que vivem o reino de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus veio para estabelecer o reino do Pai aqui na terra, e nós possamos continuar a levar e ter a certeza que Ele é meu Salvador. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Eu quero ter a certeza que Jesus morreu na cruz para me salvar, e eu quero passar a eternidade ao lado dele. Senhor Jesus, eu também não quero me afastar da casa de Deus, eu não quero me afastar do amor de Deus, eu não quero viver afastado das coisas que o reino de Deus traz na minha vida. Eu não quero ser uma ovelha perdida, eu não quero ser uma dracma perdida, eu não quero ser um filho pródigo longe da casa do Pai. Eu quero ser uma pessoa que vive o reino de Deus. Senhor Jesus, me ajude. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, e me ajude, Pai, a viver o reino de Deus, e que eu possa ter força todos os dias para trilhar esse caminho, em nome de Jesus, amém. E que você possa ter força para trilhar esse caminho do reino de Deus, do reino que Jesus veio estabelecer aqui na terra. E vamos continuar firmes no propósito, mais do que um estudo, mais do que aprender. Nós vamos viver e vamos voar muito alto, vamos crescer, vamos voar no reino de Deus. Deus abençoe.